Olá, gente, tudo bom? Mais uma vez aqui, Wellington. Sou Wellington Góes no canal Senso Crítico. E estamos aqui mais uma vez para falar sobre alguns temas. Mas antes da gente avançar sobre, eu gostaria aí de convidá-los a se inscrever no canal, se você recebeu esse vídeo, se o YouTube encaminhou para você, ou se outras pessoas te encaminharam. Se você puder se inscrever no canal, se você gostar do vídeo, dar aquela curtida, isso ajuda muito a próprio YouTube entender que esse produto, que essa produção, que esse conteúdo, ele é interessante, pode ser apresentado para mais pessoas. Então dá lá, dá essa ajuda pra gente aqui, dá essa curtida, compartilha com os amigos, com pessoas que buscam, assim como você que está assistindo, também a entender um pouco mais ou buscar outras opiniões sobre diversos temas. Hoje, especificamente, eu vou falar um pouco sobre essa história toda que se fez aí sobre essa coqueluche, né? Isso demonstra que eu sou um pouco mais antigo, né? Falando de coqueluche. Mas essa situação viral que presenciamos nas redes sociais aí, falando sobre o modelo, a jornada de trabalho semanal no Brasil, que é de 6 para 1, né? E entrou aí esse movimento a respeito de mais liberdade ou mais tempo de vida, coisas assim. Mais especificamente, deixa eu ver aqui, como é que é o nome? Abrindo aqui a internet rapidamente para ver aqui o movimento, né? Sobre essa reorganização, como é que é o nome do movimento e tal, da deputada aqui, Érica Hilton, né, do pessoal de São Paulo, né, que peticionou aí com uma PEC, proposta de emenda constitucional, né, sobre a jornada de trabalho, para reorganizar a jornada de trabalho. E aí eu vou tratar um pouco, né, dar a minha opinião sobre isso. O nome do movimento Movimento VAT. Movimento VAT. Vida Além do Trabalho. Acho que é mais ou menos, se não me engano, foi um vereador, um recém eleito vereador no Rio de Janeiro, também do PSOL, né, que encaminhou, né, que teve essa ideia, né, que foi o líder desse movimento, acabou sendo eleito também no PSOL do Rio de Janeiro. Mas assim, dá para perceber que tem boas intenções, né? Apesar dessa deputada federal ter sido eleita, o nome do vereador é Henrique Azevedo, do pessoal do Rio de Janeiro, né? E essa deputada Érica Hilton, do pessoal, dá para perceber que ela é mais do movimento, é uma esquerda mais progressista, ou seja, mais identitária. Eu não sei se é um movimento aí que para tentar justificar algumas pautas, mas eu até tenho acompanhado algumas falas dela em algumas comissões no Congresso. E, de fato, ela tem um certo domínio, ela tem um certo intelecto, né? Domínio das palavras, sabe manejar bem, é uma mulher trans inteligente, né? Mas assim, o problema está nesse, e aí é onde eu quero opinar, nesse formato dessa ideia de simplesmente propor um projeto de emenda constitucional, reduzindo a escala de 6 para 1, 6 dias trabalhados a cada uma folga, né? Segunda, sábado e você tira o domingo, né? Em tese, na prática, normalmente é isso que acontece, né? Mudando para 4 para 3, ou seja, 4 dias de trabalho, 3 dias de folga, remunerados. O problema disso é que toda essa história, como ela carece, e foi o que eu percebi, ela carece de estudos e análises mais criteriosas e mais técnicas para endossar essa ideia, né? E atropelou todo tipo de outras discussões que já se vinham tendo, né? E ninguém, né? Não foi envolvido os sindicatos laborais, os sindicatos trabalhistas não foram envolvidos nessa discussão.
E esse que é um dos pontos ruins, ou seja, a quem mais se interessa, vai interessar, não foi levado em consideração, não foi ouvido. Simplesmente o movimento de um vereador no Rio de Janeiro, que levantou essa bola, colocou nas redes sociais, aí a deputada foi lá, a deputada trans foi lá e pegou essa pauta para si, para levar ao Congresso, né? Tudo de forma extemporânea, sem qualquer embasamento técnico e para levar, ignorando tudo que se vem discutindo. E é esse que é o problema, porque isso perde um pouco do caráter de seriedade dessa proposta de emenda constitucional. Tudo aquilo que se vem falando, por exemplo, há já alguns anos se debate sobre reduzir a carga horária de 44 para 40 horas semanais trabalhadas, e aí isso simplesmente foi esquecido, tudo que vem sendo trabalhado até então, né? Não há envolvimento nem do próprio Ministério do Trabalho a esse respeito. O que se sabe, inclusive, que foi protocolado um pedido, alguma coisa assim, a própria deputada em fevereiro desse ano, mas o próprio Ministério do Trabalho não deu sequência, porque é uma proposta assim, sem sentido. E o problema disso é que acaba contaminando um debate sério, né? Porque isso ganhou, ao que parece, inclusive, de forma coordenada, entre influenciadores digitais que querem, de alguma forma, mudar um pouco o foco identitário, que sempre ficaram muito em pautas identitárias, LGBTs, raciais, étnico-raciais, de gênero, e de repente, talvez vendo o que aconteceu nas últimas eleições, resolveram, assim, nessa semana, do nada surgiu uma pauta. Vamos falar de uma pauta que abrange a todo mundo, né? Que atende a todo mundo. E aí parece que um grupo coordenado de influenciadores digitais, que muitas vezes não sabem o que é, não tratam sobre esse tema, não conhecem sobre esse tema, não conhecem sobre amplitude econômica, sobre o que isso atinge, a quem vai atingir. Tem uma visão muito pequena e muito utópica ou superficial, né, sobre isso, e esse é o problema do debate em torno dessa proposta de 4x3, né? 4 dias, substituir 6x1 por 4x3. Que, assim, não é que, de novo, não é uma questão de ser de direita ou esquerda para defender isso, não é uma questão de ser favorável ou contra, mas sim porque esse debate todo ele não acaba passando por um crivo, né, o crivo correto de discussões e não tem de ir para frente, assim, bem ou mal, acaba que não vai para frente porque é uma coisa que, não, como eu falei, sem pé nem cabeça. E que vai impactar muito, né? Que vai impactar muita gente. Eu tenho visto alguns debates na internet, canais no YouTube, né? Eu vou até também colocar depois um link na descrição depois desse vídeo aqui, falando e explicando algumas coisas, né? Por exemplo, uma proposta dessa vai impactar muito os pequenos negócios, né? Esse público aí, essa influenciadora, essa deputada, esses influenciadores que estão debatendo, eles estão achando que o Brasil é formado por grandes empresas, por megas empresas, por multinacionais e que todos são os principais exploradores. Então, vamos sair desse discurso, maniqueísta, de que parece que o patrão é explorador, todo explorador, todos os patrões são exploradores, sabe, é um discurso ainda do século XIX, lá Karl Marx e tal, que hoje em dia já não cabe mais, né? Mas aí tratam esse discurso de que todo patrão é um ser desprezível, né? Toda patroa é um ser desprezível, que todo trabalhador são coitados, esse discurso maniqueísta de bem e de mal. E é isso que essa galerinha aí, é isso que esses influenciadores estão levando para esse discurso e ganhando voz. Infelizmente, nas redes sociais, as pessoas acabam não tentando se aprofundar e entender mais sobre esse assunto, e todo mundo, ou que pelo menos pare para pensar,
é taxado de, você é um explorador, é um fascista e você está entendendo? Ou então do outro lado, você é um vagabundo, você não quer trabalhar e não é nenhuma coisa nem outra, né? É, pode ser, de repente seria até interessante reavaliar de fato o formato, né? Ao invés de 6 para um, sei lá, 5 para 2, como acontece, por exemplo, isso já acontece no Brasil no serviço público. Serviço público se trabalha 5 e folga 2 dias. Sábado e domingo não se trabalha no serviço público, né? De repente pode ser uma solução e aí fazer uma reengenharia. Mas tudo isso precisa ser através de avaliações técnicas, estudos, que impacto econômico e financeiro isso vai gerar no país, né? Quais são os benefícios. Se fala muito, por exemplo, como eu falei ainda há pouco, sobre a redução da carga horária de 40, de 44 para 40, como alguns países na Europa, mas outros países na Europa existem um ecossistema diferente, vamos falar assim, né? Existe uma qualidade de vida bem maior do que no Brasil, existe uma questão do poder público bem mais presente, né? Entrega mais à sociedade do que no Brasil. Mas não só isso, mas outros temas também, outras questões. O ponto é que fala e seguir em frente numa proposta dessa, sem avaliação alguma, é temerário, porque pelo visto são ignorantes, quem está propondo isso são ignorantes até de conhecer de dados mais técnicos, por exemplo. Os pequenos negócios serão os grandes impactados, e os pequenos negócios, por exemplo, o que é pequeno negócio? São os grandes empregadores no Brasil, né? São responsáveis por 96% das aberturas de empresas no Brasil em 2024, por exemplo. Né? Contribui com 30% do produto interno bruto, empregam 52% da mão de obra formal no país. Então quem vai ser mais impactado não será o grande shopping center, como falou alguns influenciadores aí, que já trabalhou em shopping center e tal, ou grandes indústrias, grandes multinacionais. Todas essas grandes empresas, todas essas gigantes, né? Grandes e gigantes e tal, de média, até algumas médias empresas, elas de alguma forma elas conseguem repassar isso ao custo do seu produto ou do seu serviço, né? Elas conseguem repassar o custo que isso vai gerar. Entretanto, os pequenos negócios, e quando eu digo pequeno negócio é a bodega na esquina da rua que você mora, do bairro, a panificadora do seu Joaquim, a sapataria da Dona Maria, entendeu? Que geram ali 2, 3, 4, 5 empregos, entendeu? Até MEI, né? Que gera pelo menos um emprego, que é obrigado, o MEI, inclusive, ele só pode empregar uma pessoa. Aí quando você altera o formato de trabalho de 6 para 1 para 4 para 3, aí esse MEI já não vai poder contratar, vai ter que alterar a legislação sobre o MEI também. Então, nada disso foi levado em consideração, nada disso foi foi buscado entender, né? Como eu falei ainda há pouco, os pequenos negócios representam 52% da contratação de mão de obra formal no país. São responsáveis por 40% da massa salarial. 40% da massa salarial. Então, e nada disso foi levado em consideração. Nada disso. Simplesmente resolveram lá alguns influenciadores, vamos comprar ideia porque precisamos, porque eu trabalhei no shopping e eu era explorado. Desculpa, mas não é assim que o mundo funciona. Esse é um mundo utópico, é um mundo de gente que não conhece a realidade e quer vender uma situação aí para sei lá, para pessoas que nem chegaram no mercado de trabalho e acham que isso estão defendendo a vida das pessoas. Mentira, mentira. E sendo sincero, isso não passa de um delírio. Não passa de um delírio. Essa proposta não tem cabimento e eu me admiro, e aí, inclusive agora já passou, inclusive teve mais de 171 assinaturas, ou já conseguiu atingir o número de assinaturas, né? Os deputados que assinaram isso daí ou têm a mesma percepção de mundo dessa deputada, ou não tem, como eu posso dizer, não tem tino próprio, não tem brio próprio para pelo menos
se perguntar, né, o que está por trás disso, o que é isso, apenas porque sofreram, de repente sofreram algumas pressões para assinar isso pelas redes sociais. Isso falta personalidade, né, de se posicionar, de dizer, não, espera aí, calma lá, vamos ver direito o que é isso, né? E adentrar sobre isso para poder assinar algo que vai entrar na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara para poder ser avaliado. E tem esse outro problema, até entrar na Comissão de Constituição e Justiça, né, vai receber as assinaturas, vai entrar na comissão, até entrar na fila de pauta de prioridades, da própria presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara disse que existem outras coisas na frente e que possivelmente isso não será avaliado nesse mandato dela ou no próximo ainda. Existem outras coisas mais sérias à frente disso, e ver deputados que simplesmente assinam isso no calor do momento, ou então porque sob a impressão, isso falta, no meu entender, é ignorância e falta de personalidade. Se quer parar para avaliar sobre isso. E isso eu digo que a gente precisa reavaliar e verificar quais são os deputados que assinaram esse tipo de coisa. Porque isso depõe contra a própria causa trabalhista. Isso veio mais para atrapalhar as causas trabalhistas. Pô, se a gente está aqui querendo que entra num debate que está se discutindo sobre a redução de 44 para 40 horas semanais de trabalho, que já é, olha, um tempão que se vem se discutindo isso daí, aí de repente chega do nada alguém que resolve, eu quero instituir isso, porque aquilo, porque nas redes sociais tem amparo, é de um grupelho que faz muito barulho nas redes sociais, né? São lá coordenados, ou são financiados, ou são bancados, né? E fazem todo tipo de besteira, né? E aí, vamos botar pressão, que não vai adiantar. Isso depõe contra a causa. Isso depõe contra debates sérios. Aí, estamos aí tentando debater de 44, reduzir de 44 para 40. Aí, de repente, do nada, essa pessoa chega aí e diz, vamos reduzir de 6 para 1 para 4, 4 por 3. Ela está de uma tacada só querendo reduzir 16 horas de trabalho semanais. Sem qualquer avaliação, sem qualquer estudo, sem qualquer conversar com sindicatos, sem conversar com confederações. Simplesmente resolveu. Nem no Ministério do Trabalho. Simplesmente resolveu do nada e... pronto. De novo, eu repito, os deputados que assinaram isso daí, ou querem surfar na onda e acham que estão fazendo certo, mas isso para mim depõe mais contra. Depõe contra, e para mim indica ignorância e falta de personalidade para entender o processo. Ignorância de entender o processo e falta de personalidade para se posicionar. Entendeu? Se posicionar não, beleza. A PEC é válida, vamos pensar aqui, me dar mais alguns dias aí para eu assinar. Não, simplesmente começou segunda-feira, hoje é quarta-feira, começou segunda-feira, o burburinho, influenciador tal, influenciadora tal, um bando de gente que não sabem o suor que é determinadas coisas, alguns sequer pegou ônibus na vida, né? Mal entende, não entende como funciona a economia, não entende patavinas, e aí querem narrar e, desculpa a expressão, cagar regras, sem entender nada do que como as coisas funcionam. Então, aqui esse vídeo aqui é para falar um pouco sobre isso, dar a minha opinião sobre isso, né? De dizer que não é ser contra repensar a jornada de trabalho semanal, né? nem o quantitativo de horas, nem o quantitativo de dias trabalhados, e a depender também das profissões, porque tem isso também. Existem profissões e profissões, trabalhos, empregos e empregos. Entendeu? Trabalhos que demandam mais tempo de dias de descanso, outros que demandam menos, e por aí vai. Outros que são mais arriscados, demandam outras coisas, são mais insalubres, entendeu? E sem avaliar, sem levar em consideração esses dados técnicos, isso não passa de discurso ao vento. De discurso ao vento. Mas é isso. A ideia do vídeo é falar um pouquinho sobre isso daí, já se vão aí quase 20 minutos, e
Mas se você gostou, dê aquela curtida, isso ajuda muito o canal, se inscreva e compartilhe. Até mais, tchau.